Oi, gente, sejam bem-vindos! Estamos com mais um Em Voz Alta no ar. Roda a vinheta. Hoje, como sempre, nós temos a honra de estar com um convidado mais que especial. Ele que faz um trabalho diferenciado aqui no nosso município, levando Pereira Barreto para o Brasil afora, junto sempre com a Facmol, Maestro Wellington. Que prazer ter você aqui. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado, Dani. Parabéns por esse programa, né? Maravilhoso. Estou muito feliz aqui, né? Temos mais uma opção. Muito legal, tá? Parabéns e seja feliz aí nesse seu programa, tá bom? E muito obrigado pela oportunidade. Eu que te agradeço, viu? Ô Wellington, você já é figurinha conhecida aqui na cidade, porque a Facmol põe seu rosto à frente aí sempre do município, né? Como começou? De onde vem? Vamos começar do começo? De onde veio? De onde que a música foi inserida na sua vida, Wellington? Nossa, Lá, volta bastante, né, Dani? Nossa, volta bastante. Eu venho de uma família, né? No caso, meus pais, eles se conheceram no canto coral Azul e Branco, que era um canto coral que foi criado na Igreja Matriz, né? E por muito tempo eles conviveram no meio da música. E eu penso, Dani, que nós tivemos assim oportunidade de estar acompanhando todo esse processo quando criança, né? Depois que eles ainda continuaram, fizeram parte dos corais, a coral da Dona Nilce, inclusive. Dona Nilce Eterna também, né? E eles chegaram a participar assim de eventos. Até eu me lembro assim, né? Muito pequeno, da pasta que eles levaram para o evento no Pacaembu, acho que foi um encontro gigante que teve de coral lá. Então, Era um coral muito sério, então era uma formação. Então, assim, na verdade não era profissional, era voluntariado, né? Mas era assim, para mim, criança, soava como algo magnífico, assim, algo que encantava. Você tinha quantos anos, né? Eu penso que eu deveria ter uns 8 ou 9 anos, que foi quando que me deu... Despertou, né? E daí a gente teve a oportunidade na escola, teve uma formação de uma fanfarra na época, eu lembro, e só de percussão. Então eu lembro que eu comecei a tocar caixinha, depois fui para tocar surdo. E o meu pai, no caso, ele já tinha sido de fanfarra, né? Ele, quando eu nasci, ele ainda era de fanfarra. Que tem uma foto, Dani, eu com 3 anos, na Avenida Brasil, já era o mascote da fanfarra do Centro de Convivência. Então acho que agora... Então você não tinha pra onde correr, não. Acho que não. Não, e não à toa, os seus irmãos todos, de alguma forma, têm a música também envolvida na vida deles, né? Com certeza. Então, assim, eu penso que esse lance da oportunidade de crescer ouvindo música, né? Me lembro muito bem das músicas que eles cantavam na época, né? E depois que a gente cresceu, a gente teve acesso, inclusive, com a Dona Nilce, assim, de ter vivenciado alguns momentos com ela, com esse repertório, inclusive, que eles tinham cantado, né? E aí, quando a gente entra pra escola, a gente vai fazer parte da fanfarra, no caso eu e meu irmão mais, né, o segundo, que é o Ilhéu, a gente começa a fazer parte da fanfarra, e aí já viajar, né, porque fanfarra aqui no nosso município, há algum tempo eu tava vendo aqui, não tinha nem asfalto ali debaixo do relojão e já tinha fanfarra desfilando, é uma coisa impressionante, né. Foi um marco pro município. A cultura sim. assim, é enraizada, né, eu falei, é uma das coisas muito antigas, né, os desfiles. Aí eu comecei a buscar e vi muitas fotos de lá de trás, já fanfarra. Não tinha nem asfalto. Que a nossa geração moderna aí nem deve saber onde a gente está falando, né? Não sabe. Né? E era bonito de ver, porque as vestimentas eram diferenciadas. Os uniformes porque assim, veio da época militar, então assim, era uma extensão, né, de um pelotão militar, por exemplo. A ideia que se passava era a extensão, né, que os desfiles eles eram para isso, né? Então envolvia a comunidade ali. Eu vi fotos maravilhosas, até que foi no Pereira News, Pereira News, foi o Pingo que postou, eu acho. O Pingo tem colocado umas fotos. E ele resgatou de um outro fotógrafo, então assim, nossa, eu achei um material fantástico, até, né, guardei assim esse material, eu falei, puxa vida, isso é muito legal, saber que o negócio é tão para trás assim, né? E aí pegamos gosto pela música, porque começamos a participar, viajando através dessa fanfarra, que inclusive foi a fanfarra do Sene, né, que nós começamos a tocar. E eu lembro que a gente pegou muito gosto por isso. E a fanfarra do Sene, assim, ela começava, terminava. E aí o Celda Mello,
também tinha uma fanfarra. Eu me lembro que uma vez, como a gente se destacou, no caso eu e meu irmão, por gostar bastante da música, Levou a sério? eu lembro que o pessoal, né, fez um convite, falou, vocês podiam tocar pra gente, a fanfarra do Celda vai tocar em Sudmenuce e tal. E assim, era uma época muito difícil, né, assim, pra gente. Eu lembro que precisava comprar algumas coisas e a gente não tinha condições, né? E eles vieram, não, a gente, era um tênis, acho que era um tênis all color. E aí eles, não, a gente dá um jeito, a gente vai comprar esses tênis pra você. Eu lembro que a gente participou, então isso foi muito emocionante, porque a gente já sentiu que, assim, tinha um valor Sim. a nossa dedicação. Então valeu a pena, porque a gente teve condições de participar de outro lugar. E aí a gente tocou até, eu toquei até os 11 anos. Foi uma passagem rápida e acabou as fanfarras na nossa cidade. Aí parou tudo. Parou tudo. E aí quando vai pra 89, que eu me lembro que eu trabalhava na Santa Casa e aí, né, na Você saiu da música mesmo, você foi seguir sua Não vida. queria nada. Então ficou esse vácuo aí, né? E em 89, volta o nosso instrutor e o seu Luiz de Freitas. Eles voltam pro Agnes Liedtke. Só que eu já tinha 18 anos. Aí era um monte de molecadinha assim, só que aí meus irmãos tinham se envolvido, o Washington e o William estavam tocando. Eu voltei pra cá, que eu tinha ido trabalhar fora. Quando eu voltei, falei, a fanfarra acontecendo aqui na cidade, tudo aí. Já o olho já brilhou, né? Eu falei, meu Deus do céu. Puxou lá. Mas eu já sou marmanjo. Eu vou botar nisso, né? Não tem sentido e tal. E aquele monte de molecado, mas não aguentei, Dani. E foi pro meio. Quando eu vi, eu já tava no meio, parecia um Desentoando ali, né? lá, né? Então, assim, aí, né, me dediquei. Na época era o Osni e o Sr. Luiz, né? E quem eu, assim, tenho muita admiração, assim, e muita gratidão pelo que me passaram na parte disciplinar, né? De organização. E essa fanfarra era da onde? Qual a Do escola? Agnes Liedtke. Aí ela chamava FAO. E teve então ela foi de 89, ela foi até acho que 94. Porém, o seu Luiz e o Osni, eles montaram no Sene também, de novo. Então ficou a fanfarra do Sene e a fanfarra do Agnes, duas fanfarras. Existia uma rivalidadezinha? Nessa época não. Era Nessa tranquilo. época ainda não. Aham. Era tranquilo. Em outra época até existia. Mas como eram os mesmos instrutores, então era pacífico. Era Normal. alunos, Aí tranquilo. Só que aí, aquilo que eu falei, a gente acaba se dedicando mais, estava aprendendo a tirar música já na lira ali, escrever algumas coisas. E eu me lembro até hoje que em 92, 91, na 92, o professor Marcelo, eu já tinha me casado, né? Eu trabalhava com vendas, sempre trabalhei com vendas. Aham. E me lembro que o professor Marcelo, que era da Escola Celda Mello, chegou na minha casa na hora do almoço e falou, Wellington, aqui tem fanfarra no Sene, tem fanfarra lá do Agnes, né? A gente tava querendo montar uma lá no Celda Mello, né? O professor Luiz Carlos, diretor, tava querendo, Luiz Carlos Fumagalli também, não me esqueço, o professor Luiz Carlos de Sudmenuce, queria montar lá. Eu falei, poxa vida, a gente soube que você, né, atua lá no Sene, que você gosta disso, tal. Eu falei, Marcelo, eu vou pensar e... Aí ele falou, não, já tem tudo lá, vamos lá, que tá tudo certo lá, a gente vai chegar, né, só chegar e montar. Tocava ali naquela feridinha, né? Falou de E música. a Juliana já tinha nascido, né, minha primeira filha. Nossa, você já era pai. Já era pai. E aí, conversei com a Kelly, falei, e aí, vamos nessa? É mais uma responsabilidade. Mas foi mais pelo amor mesmo, né? A gente precisava, tava numa fase bem difícil. E aí eu resolvi fazer a visita. Aí quando eu cheguei lá, eles falaram, tem tudo. Quando a gente foi ver, Dani, não tinha nada, era... Foi enganado. Puxamos, coitado. Eles tinham vontade de montar e viram um monte de instrumentos, realmente muitos instrumentos. Porque eram várias fases. Na época o governo mandava kits, né? Só que ia amontoando, sem manutenção. Então tava tudo danificado. A gente conseguiu salvar um par de prato, mão, e um único bumbo, né? Pra uma fanfarra inteira. Então, aí, nossa, como que vai ser? Não vai. Aí, assim, eles, não sei, eles confiaram muito, né? A credibilidade é uma coisa que a gente carrega, assim, de uma forma que a gente fica impressionado. Que o grupo de professores da época, Dani, e o próprio diretor falou, nós vamos montar essa fanfarra. E foi uma mobilidade que, assim, eu não conheço história de ascensão tão rápida como a da Facmol, em todos os sentidos, principalmente na questão de estruturar essa corporação. Porque
eu tinha 100 alunos na quadra, eu tinha 21 anos. Hoje, por exemplo, seria um moleque, né? De 21 anos, é. Então, assim, claro que eu já tinha família, tinha uma outra, né, cara? Então eu conseguia controlar esses 100 alunos dentro da quadra de uma forma impressionante. E que esses alunos, já dentro da escola, começou a ter um resultado diferente, parte disciplinar. Você veio sozinho com esses 100 alunos como instrutor? Na época vieram meus irmãos juntos. Ah, tá. Então eu tava com meus irmãos juntos e alguns colegas que faziam parte tocava com a gente no sênior. Eles vieram dar apoio pra Vieram você juntos aqui. pra dar uma força. E Aí, desde o princípio, foi Facmol. então, porque assim, na época ficou a fanfarra da Escola Celda Mello Oliveira, aí ficou, mas que nome que vai ser e tal, né? Então até que um dia a gente falou, não, fanfarra da Escola Celda Mello Oliveira. Aí ficou, então Facmol, fanfarra Celda Mello Oliveira. Isso foi quando? Em 92. Ela foi criada em 16 de julho de 92, que foi esse convite. A parceria Fundação, porque a gente já começou as ações. No mesmo dia eles já falaram, não, vamos atrás. E assim, Dani, eles faziam campanha das diversas. Olha, se você pensar cesta básica, vender, né, tudo, chegava a época de Páscoa, tudo, eles faziam, né, até vender muro para fazer propaganda. Tinha o Armindo Suda, né, que era o marido da dona Akiko, que era professora na época, ele ajudava, ele foi, sabe, a APM da escola ajudava, então foi muito rápido. Quando a gente viu, ele já tinha material. E aí, essa criação foi em 92. Em 93, em maio, a gente participou do primeiro concurso, campeonato. Que, inclusive, na época, a gente já ia ser concorrente do Agnes Lidic. Que o Agnes Lidic era uma fanfarra constituída, tinha uniforme. E a gente nem tinha uniforme. A gente pegou uma camiseta, mandou fazer uma camiseta, calça jeans e fomos para esse concurso. E lá tinham, tipo, 10 corporações. E aí a gente foi mais assim, tipo, título de experiência. Só que o trabalho já era bem focado. E eu me lembro que na época nós ficamos em segundo lugar, atrás de Tupi Paulista, por conta da uniformidade. Ele já usava aquelas roupas todas, as meninas de Só Paquita, quem né? não Aquelas tinha botas. era nós, só nós chegamos de Vocês calça então, jeans. olha, Chegamos de calça jeans, essa parece o destino, né? pra quem conheceu fanfarra, vai saber o tanto que é diferente, né? Exatamente. Porque a vestimenta era algo muito chamativo mesmo. Chamativo, as balizas, né? Não, era lindo. E a gente chega sem nada, que a gente só conseguiu uma camiseta. Então, só que assim, Mas que conquista vocês só que ficarem... tecnicamente, que era o que importava, né? E as roupas, as nossas, era assim, ela tava bem, só que não tem como você tirar uma uniformidade de barra de calça, por exemplo, sendo todas calça jeans. Sim. Né? Você perde O uniforme que é específico para banda, ele tem que ter a barra em cima do salto ali, entre os saltos, isso. A manga tem posicionamento, né, certinho para. Então, emprestou pro amigo, ficou curto, perdeu ponto. não, nem vai perder ponto. Então, assim, realmente é minucioso, né, de acordo com o nível de concorrência, e é o que define. Existe ainda? Existe, mas muito pequeno. Caiu muito, assim, existe, né? Nessa época foi o auge, né? Agora já... Foi o auge. É porque, assim, era oportunidade. Porque na época o governo do estado, ele dava essa condição, né, de um apoio, ele fazia os concursos. Então, em cada região, ele fazia eliminatórias que iam para final. Sim. E aí, então, nós fizemos essa primeira participação, que foi em Buritama, em maio de 93, e nesse mesmo ano a gente já conseguiu um uniforme bonito. Aí ficaram chiques. Então aí em junho a gente já estava com um uniforme bonito, já fomos campeões em Andradina, né? E aí resolvemos participar do campeonato estadual no mesmo ano. Aí nós fomos em Penápolis, e coincidentemente no dia que a gente foi tocar em Penápolis, era jogos regionais, e Pereira Barreto inteiro tava lá. Meu Deus. Na hora que a Facmol entrou, pelo amor de Deus, foi um auê ali. Tinha torcida organizada. E a gente nem esperava, né, um negócio desse. Então explodiu, e aí acabou que a gente ganhou, conseguiu classificar, né? E teve uma falha gigante, porque eu ainda era um moleque, né? Eu me considero um moleque. E o concurso, ele tava marcado para as 20 horas. E aí que negócio, não, vai ser 8 horas da manhã, que não sei o quê. Eu saí daqui com 100 moleque, nós chegamos 8 horas da manhã. E aí quando chegou, a sorte que a equipe da escola acompanhava tudo, né? Você vê assim, que a vontade era só fazer música, a nossa vontade era fazer música, tocar, a gente não tinha uma parte administrativa muito bem resolvida, e a gente só queria levar o trabalho. E tinha que ter lido um regulamento, tinha que ter lido toda uma situação, questão de documentação. Então, assim, parte chata, a gente aprendeu, assim, na raça. Fazendo, né? Fazendo.
E aí faltaram alguns documentos lá, e na época, meu irmão, na época estava estudando direito, ele se achou no direito de pedir para eles fazerem uma ocorrência que depois a gente mandaria esses documentos, e deu certo, aí a gente conseguiu e classificamos. Aí fomos para a final, primeiro ano, quinto lugar do estado, né? Aí vamos pro nacional, no mesmo ano, quinto lugar do Brasil. Agora vai me arrepiando. Aí no outro ano, em 94, nós fomos de novo para Mauá, aí foi campeã do estado. Campeã estadual. Em 2 anos de formação. Isso não existe nenhuma história de outra corporação que a gente conheça, né? Então aí a gente conseguiu, dali para frente, foi coisa de louco. Então hoje nós temos na galeria 180 troféus, que foi uma sequência, assim. E quando a fanfarra saía... Esses 180 troféus são todos da fanfarra? Todos da fanfarra. Então, assim, por que são 180? Porque todos os concursos tinha regência, primeiro lugar corpo musical, baliza e corpo coreográfico. E vários deles, assim, a maioria deles, a gente ganhava todos os itens. Meu Deus, todos os itens. Então, assim, foi maravilhoso. E, assim, títulos de segundo, terceiro, é raro, se a gente for olhar os nossos troféus. Ficava sempre em A primeiro. maioria campeão, né? Ou vice-campeão. Então, assim, foi muito louco, assim, uma ascensão muito Quando diferente. você assumiu esse desafio, você esperava? Eu sei que você é muito responsável, muito correto, muito, né? Você tem essa disciplina muito grande. Eu acho que a referência que a gente teve, né? A parte que a gente teve referência, assim, dos meus instrutores, né? Da própria família, né? Que, assim, meu pai era muito justo, muito correto, uma pessoa disciplinada, né? E acho que isso acaba... E trouxe isso muito para vocês, né? Tanto que a gente vem ao tempo fazendo manobra, porque, assim, era muito rígido, né? Chega a ser chato, né? Chato. Porque ninguém quer. A regra, Dani, para aplicar a regra é complicado. É complicado. E quando você passa a ter a posição de líder, aí é pior. Né? Por conta dos desafetos que você gera. Sim. Por E aí, conta de alguns você até tentar, inevitáveis, né? lidar com a defesa do que você faz e manter aquilo que você acha que funcionou, né? Porque a gente, no dia a dia, você recebe várias pessoas com a receita fabulosa de como resolver as coisas, né? São pais que chegam com receita que, tipo, né? Hoje a gente tem 32 anos de existência, com todas as experiências, tudo que você imaginar de que possa acontecer entre, né, uma convivência, ali já passou. Já aconteceu, né? Então a gente tem diversas experiências, assim, que a gente carrega e vai tentando aprender a cada dia, né? Então esse controle é o mais difícil, né? De você falar, não, olha, você tem que manter essa linha porque tá funcionando, não se preocupa com isso. Essa é a parte mais difícil. Ô Wellington, mas sabe o que eu acredito também? Você chegou num patamar altíssimo. E aí esse desafio ficou muito intenso para você também. E agora eu preciso manter a minha qualidade, não é? De manter. E aí você se compromete com aquilo e muitas vezes as pessoas não se comprometem ao seu nível. E você tem um nome a zelar, você tem uma referência a zelar. Exatamente. E aí como é que você faz isso tudo acontecer? A gente não consegue fazer sozinho, a gente precisa de apoio e as pessoas não se comprometem no mesmo nível que você veio nesse comprometimento, que a gente se compromete quando se propõe a fazer alguma coisa muito bem feita. E aí vem a chatice, e aí vem as implicâncias, né? E aí vem os desafios. Faz parte. Então esse equilíbrio que é o mais difícil, né? Porque as pessoas entenderem. Porque, por exemplo, quem passou por todo o processo das dificuldades, de não ter condições, não ter lugar, não ter onde você sair, não ter comida. Né? Eu lembro de ter viagem da gente passar pão, né? Então, tipo, é o que tinha. Hoje a gente pode escolher cardápio. Você entende? Assim, como que, né? Que evolução. Então, só que quem chega hoje acha que sempre pôde escolher o cardápio. Não pegou lá, né? Não. Então, assim, aí a gente tenta mostrar. A gente vai fazendo até, inclusive agora, há pouco tempo, a gente estava tocando repertórios da época para que o pessoal de agora vivenciasse ou a música, essa é a oportunidade para a gente mostrar para eles um pouco de como aconteciam, que eram os critérios, né? Tanto que a gente, pro futuro, a gente quer fazer um concerto com as peças que a gente fazia nos concursos, com eles tocando. Com a nova formação. A nova formação tocando o que era. Né? Porque eram peças assim de nível... Hoje a gente toca música popular porque foi uma forma que a gente encontrou de sobrevivência. Com as mudanças no mundo, né? Justamente porque os concursos eles acabaram. A única vitrine que existia era se você era primeiro, segundo ou terceiro lugar.
Hoje a gente conseguiu uma vitrine que ninguém, nenhuma outra banda no Brasil conseguiu. É verdade. Entende? Nenhuma outra banda tem hoje a condição que nós estamos tendo, né? Mas por quê? Por ousadia, por coragem. Nós tomamos muita pedrada no próprio meio. Fala, mas que isso é beira do ridículo isso. Esses caras fazem a loucura, esses caras fazem. Só quem, por exemplo, a gente vai numa cidadezinha pequena. A maioria dos eventos que são proporcionados para a comunidade, pelo que a gente vê, é voltado para a juventude. Então ele vai beber, vai, né? Tem uma dupla lá cantando. E quando a gente chega, que a gente monta uma tenda, aí põe acessibilidade, aí senta, vem os senhores e senhoras, vem os cadeirantes, são pessoas que não têm opções de entretenimento na cidade. E quando eles vêm, ouvem aquilo, eles vão cantar Luar do Sertão, Princesa do Gé, que é coisa que remete à memória antiga. Uhum. Ele fala, poxa vida, às vezes ele é pai do prefeito, às vezes ele é tio do secretário, ele fala, poxa, podia trazer aquilo lá, foi tão legal, eu nunca vi coisa tão linda. Porque realmente não é uma coisa que é bonita, é uma coisa que é feito com, né, que consegue passar alegria para as pessoas. Transmite mesmo. Transmite alegria para as pessoas, né? Principalmente aquelas que estão abertas a receber alegria. Sim. Né? E então aí a gente fica feliz porque essa troca para essa juventude entender, olha, vamos que dá certo. Foi muito duro, então, já, vamos pôr o chapéu, será? Mas como que vamos vamos pôr um cinto? Como vai pôr um cinto, cara? E essa bota, pô, não, tá branca com... Não, para dar movimento. Então a troca foi muito morosa, né? Mas eles foram sentindo, porque a cada momento que eles desciam do ônibus em uma cidade, eles pisavam no chão, eles se sentiam artistas, né? É. Então isso foi assim, foi muito legal. Foi incorporando um pouco neles também. E hoje eles sentem, né? Assim, hoje, graças a Deus, a gente consegue dar uma condição bacana, deu visibilidade. Hoje nós temos empresas nos apoiando, que acaba tendo condições de repente, né, beneficiar até próprios alunos que se dedicam, dar uma bolsa de estudo, dar uma, né? Então isso valorizou demais. Você tem com você hoje alguém lá da época da Facmol? Desde o primeiro dia. Tem o Jean, que começou desde o primeiro O dia. Jean hoje dá aula nas escolas aí, né? Ele é professor, né? Queridíssimo entre a molecada. Hoje os professores da Facmol, a maioria deles entraram com 9 anos, 10 anos. São aquela formação lá De da trás, antiga. né? E estão até hoje, estão atuando, dão aula na região inteira, vivem de música, constitui coisa que para mim nunca, né? Então, por exemplo, o auge da Facmol, eu sempre trabalhei fora. Né? O que eu ganhava com Facmol era simbólico, Era um extra. Uma coisinha que era, né, para mais sempre ajudava. Mas assim, os 15 anos auge da Facmol, eu sempre trabalhei fora. Aí, com o resultado desse trabalho com a Facmol, de destaque, aí sim vieram os convites de Mirandópolis, né? Na época era Jorginho Maluli. Aí enxergava a gente de cima dos palanques e falava, nossa, mas que trabalho diferente na região, não sei o que, eu tento trazer esse trabalho para cá. Assim foi em Ilha Solteira também, né? Então hoje a gente tem um trabalho em Suzanápolis também, que é um trabalho de musicalização. E isso acabou assim, coisa que eu não tive, e hoje eu fico orgulhoso porque os meninos têm condições de viver de música, trabalhar com música numa região que você não pôde, você demorou para viver da música, né? Muito, né? Foram 15 anos, assim, né? De que falar assim, agora eu posso sair das vendas e continuar com música, né? Então demorou. A vontade era grande? Não, sempre existiu, porque né? A música sempre falou mais porque, alto. assim, às vezes eu trabalhei, e as empresas que eu trabalhava não era brincadeira, não. Né? Coca-Cola eu atendia 80 clientes por dia. Meu Deus! E não via a hora de dar 5 horas para poder dar ensaio. Você ficava pensando no ensaio. Eu trabalhei na Brahma, na Coca-Cola, né? Eu trabalhei na Brahma e fui chamado para Coca-Cola e depois me apareceu a oportunidade do Arcon, que era um atacado também que é gigantesco, né? Uma responsabilidade gigante, né? E os meus supervisores falavam, quando eles viam a caída, né, da produção, falavam, esse cara tá trabalhando para comprar. Opa, tem alguma coisa. Não dava para esconder. Então eu saía para vender com meus supervisores, os caras chegavam, nossa, Wellington, que trabalho. Poxa, vocês vieram tocar aqui em Auricama. Começou a misturar uma coisa. Muito, aí, nossa, aí os caras, veja seu potencial que você tem, cara, larga a mão disso, não dá futuro, vai vender, né, vai cumprir suas metas, né, e assim, né. E na época, realmente, era ainda mais difícil, né, Wellington? Nenhuma, nem, assim, eu falar que a família não apoiou, mas não era aquela coisa assim, tipo, falar, olha, segue aí que vai dar certo. Não tinha, porque não tinha referência que deu certo. Pra ninguém.
Então, a referência era o errado, né? Era assim, não funciona. Isso é Vai coisa embora. não é trabalho, isso não é coisa de vagabundo, isso não vai funcionar, e enfim, Uhum. né. Então teve sempre acompanhou muito isso daí, né, principalmente os supervisores, né. Claro que depois que passou o tempo, alguns me encontraram, né, tipo: "Poxa vida, que Funcionou, orgulho, deu né, certo, hein? realmente, né, você Hum. focou". Então assim, eu acho questão de foco mesmo, de acreditar, né, no Ô, Hélio, trabalho. então você acha que você trouxe a rivalidade entre as fanfarras? Você no sentido, Facmol, a Facmol trouxe um despertar, assim, muito grande para o município. Eu lembro muito bem dessa época, é uma época em que eu acompanhei muito de perto, né, pela fase que coincidiu bastante, né, faixa etária que a gente tem ali, que Sim, era sim, o sim. mesmo período. E aí sim a gente lembra de uma rivalidade, inclusive, eu me recordo da tentativa de se entrar depois na Facmol, quantas os jovens queriam entrar, mas estava fechado o grupo, aí tinha que esperar, e isso tudo começou assim, as outras escolas, um certo ciúminho, porque vocês foram um destaque muito, muito Muito grande rápido, mesmo, assim, era quando chegavam vocês, as meninas que dançavam à frente, era lindo de ver, era um negócio que chamava, a gente fala e arrepia, porque marcou exatamente. muito a nossa vida, É, de quem pôde acompanhar e viver, né. Eu espero até que a gente tenha essas imagens, você tem essas imagens para a gente poder deve ter algumas coisas mostrar alguma assim, coisa assim, que é muito bonito muito legal. mesmo. E aí essa rivalidade começou a acontecer, tudo que está em exposição, recebe um pouco mais de Sim, pedrada com ali, é certeza, normal é que isso normal. aconteça, Vida, né. né, Ele incomoda algumas com pessoas, sim. certeza, sim. Você acha que você trouxe também, como que você administrou isso tudo? Porque a partir da Facmol, as pessoas viram ali, mas não corriam atrás, a Facmol sempre foi um passo à frente, Sim. né, Até das porque, outras. Dani, a proposta da criação da Facmol na época era para o aniversário da cidade, o 7 de setembro, Era só só para só tocar passar, em 2 datas, né. assim. E aí ela criou em junho, né, julho, agosto a gente saiu, em outubro, que foi, assim, que a gente viu que dava para continuar. Ilha Solteira tinha um desfile maravilhoso, que vinham bandas de fora e era um desfile extenso, desfile grande. E aí convidaram, não sei se alguma professora de lá, tal: "Ah, vamos levar a fanfarrinha pra fazer a abertura, tal, não sei o quê". Só que estava muito legal já o trabalho, pra época. Sim. E eu me lembro certinho que a gente chegou com o uniforme da escola, camisa da escola, fizemos a abertura. Só que quando nós fizemos a abertura, aí passou as outras coisas. O cara falou: "Mas pede pra voltar pra fazer encerramento". Então, disso a gente já se sentiu: "Nossa, fazer Opa! encerramento? Nossa!". Então, assim, aí dali, sabe, a gente foi Ilha Solteira, depois a Oriflama chamou e depois Itapura chamou, e todas foram destaque. E nesse destaque que deu a força, a gente falou: "Vamos para o concurso", em maio. Então, assim, nesse um ano tudo aconteceu de uma Foi muito forma que rápido. não foi igual das outras escolas, É. né. Então, tipo, as outras escolas tinham fanfarra, tudo, mas a velocidade nossa de trabalho era outra. Nós ensaiávamos todos os dias, era uma coisa muito louca, assim, um negócio de parece que a gente sabia onde a gente queria chegar, mas Aham. não sabia, não tinha essa, né. Era mais por amor à música, Isso. isso. É a vontade de fazer a Fazer dar música, certo. tocar, era a É. vontade de tocar, né. E nunca foi assim, igual eu falo, pra mim nunca foi o trabalho, né, que falar: "Ah, eu vou lá pelo serviço ou pelo Eu preciso ganhar mais dinheiro ou pelo". dinheiro, ganhar mais, não Era o era isso. resultado, a gente trabalha, né, assim, o foco era o resultado, o amor por banda mesmo, por fanfarra, né. E foi muito legal, assim, essa ascensão, né. E a questão do da chegou um momento, assim, que a gente já não se preocupava mais com o município, assim, com a concorrência do município, porque nós começamos a focar outras corporações, e todas as corporações que a gente focou como referência, na concorrência a gente conseguiu superar, todas. Vocês Só uma colocavam não, ali porque para atingir. só uma não, porque era uma categoria diferente, mas a gente usava toda a referência, porque na época a gente tinha uma fita de vídeo que era a nossa condução, porque nós nunca fomos num concurso estadual. E a Ah, e gente vocês assistiam o que eles assistia e faziam? resultado final, e daquilo ali que veio, então assim, pra mim, tirar a música, por exemplo, eu pegava aquela referência, então dali eu fui tirando as músicas, escrevendo as linhas que eu ouvia, conseguia ouvir, aí eu chegava aqui e reproduzia, né. Então teve época que a gente tocando o mesmo repertório de uma outra corporação, a gente conseguiu superar, Tocava melhor que eles. entendeu. Então a parte assim, e nada técnico teórico, mas de resultado de auditivo, Sempre o sempre de ouvido. ouvido, né, e a prática de conjunto nossa ela sempre foi uma característica muito forte. Os nossos concursos, assim, eles
os jurados eles sempre se impressionaram com a prática de conjunto, o resultado final do conjunto, né? Então eles falavam muito, falando, nossa, Wellington, você sabe pedir, você sabe como extrair dos meninos o conjunto certo. Então, tipo, é impecável, por exemplo, as dinâmicas, né? A parte técnica, por exemplo, das entradas da música, não aceitar desafinação, assim, na época, né, eu falo, não aceitar desafinação era impossível porque os instrumentos eram muito limitados, mas o máximo na época, Que conseguisse chegar, a gente chegava, né, e a precisão, porque a precisão vinha através dos ensaios. E você tem um ouvido muito técnico para isso, Wellington, assim, você escuta algo desafinado, você já consegue saber. Assim, acho que por essa questão de não conseguir deixar passar, né? Eu falo porque às vezes a gente visita o projeto e assim, é porque é criança, né? E fica ali daquele jeitinho. Não, dá pra fazer, você cobrar um pouquinho mais, você ir lá. Esse padrão de qualidade é seu. Você ir lá pôr a mão, ajustar, até hoje eu faço questão, ontem mesmo a gente estava em Bandeirante do Oeste, então um pouco antes de entrar eu trago todos na frente, então eu vou afinar a banda. Isso eu faço questão. Hoje você afina? Hoje eu faço questão. Os meninos afinam, se eu falar, pode ir lá afinar, né? Igual esses dias a gente teve uma correria aí e tal, eu tava como júri lá no MPB de Ilha, e aí teve as apresentações, então aí eu tenho quem faça, mas eu gosto de, quando eu estou, atuar, de fazer a parte que eu gosto de deixar do jeito que eu sempre acho. Mantendo aquele padrão ali. Então, eu acho que é uma questão de gosto mesmo, né, de resultado, um bom ouvido, né, do resultado que você tem. E você acha que não é um dom, é um treino? Assim, a questão de dom existe sim, né? Aí existe a oportunidade que a gente teve de ouvir música, né? Desde de criança, mas eu acho que a dedicação, acho que qualquer um consegue. Força de vontade. Eu consigo hoje ouvir e afinal ter o meu ouvido sensível para uma afinação? Eu acho que sim, é questão de trabalhar o ouvido, né? É questão de trabalhar o ouvido, né? Porque você percebe quando é um trem desafinado, acho que qualquer pessoa fala, nossa senhora, qualquer relaçãozinha pequena com a música, você consegue, exatamente, você consegue perceber, né? Rítmica, tanto rítmica quanto, né, a parte de harmônica. Você vê uma voz fora do tom, você já na hora, né? Isso é natural. Agora, o refino disso aí ele vem com a prática mesmo e um estudo, né, um pouco mais. E repertório? Você sempre criou os repertórios? Sim, o repertório, sim, eu também acho que desde a época da participação dos concursos, nós tivemos ousadia. Nós ditamos muitas viradas. A Facmol, ela ditou muita virada. Por exemplo, quando nós começamos, a maioria das fanfarras tocavam músicas somente populares. E quando a gente chega em 95, 94, nós ousamos colocar uma música de banda com recursos limitados, que era tocado por uma das melhores bandas da época, que era o Colégio João 23 de São Paulo. E eu consegui o vinil dessa banda, né? Que eles gravaram um vinil. E eu apaixonei pela música Novena. Falei, nossa, vou fazer. E nós fizemos. E assim, a gente ganhou muitos concursos com essa música. E aí, depois que a gente tocou essa música, que era um do compositor americano James Swearingen, as outras bandas começaram a tocar músicas do James Swearingen. Não Novena, mas outras músicas. Vocês começaram a virar referência, então. E não referência, várias viradas, né? Assim, teve várias viradas. E aí passou, aí quando chegou, isso foi em 94, em 99 a gente subiu o nível, que aí a gente começou a tocar Proclamation and Symphony, que era um outro compositor, que é o Ed Huckabee, que é americano também, que foi inacreditável. O resultado que a gente conseguiu tirar com uma fanfarra, com instrumentos limitados, fazer um trabalho de banda. Então, assim, esse tipo de... eram degraus. Então, assim, por isso que a Facmol hoje, no meio das bandas, ela é muito respeitada. Até hoje mantém-se. Né? Tanto que agora, né, tá com 2 meses, eu fui chamado lá no Rio de Janeiro para receber uma premiação, praticamente, daquela fase, daquela época, né? Onde eu tive a oportunidade de reger um grupo com uma das músicas da época. Lá no Rio? Foi, no caso, fui pro Rio de Janeiro para reger a banda e o evento foi em Lorena. Então a gente foi pro Rio e voltou para Lorena. Então, assim, a gente tem colheitas que são a longo prazo e que são, assim, inesquecíveis, né? E que nos enche, assim, você fala, poxa vida, que gostoso ter receber uma homenagem, né? Um outro grupo maravilhoso, que é a banda de Barra Mansa, hoje é considerada uma das melhores bandas, né? E a gente ter o acesso, poder reger um grupo, nossa, profissional, né, praticamente. Foi muito legal. É incrível o trabalho que vocês fazem. Recentemente eu organizei um evento da TV Tem, aqui no município, né? E aí eles queriam algo que remetesse ao município. E
parando. Eu falei, meu Deus, algo que remete ao município. Falei, é lógico, não tem outro nome, né? É a Facmol. E apresentei para eles o trabalho. Quando eu apresentei, e vocês fizeram, vocês são demais mesmo, né? Ah, você é ousado, sim. Você é ousado demais da conta. Pela E aí eles me demais, pediram, hein? toca o jingle da Belém. Nossa, Dani. Em quantos dias, Wellington, vocês fizeram aquilo em Nossa, questão de cara, nem nem você que você mandou o áudio, eu tava com a Kelly, tinha acabado de fazer uma cirurgia em Andradina da vesícula e eu. Não, o melhor dele é que ele não fala, não. Ah, ele é bom. Eu vou tentar. Aí isso foi na segunda-feira, né? E assim, acho que na quarta, se não me engano, Foi ela foi questão no de dias. Daí eu falei, eu vou ter um ensaio, meu Deus. Você falou isso Será? mesmo, vou ter um ensaio. Acho que em um ensaio eu consigo fazer eles decorar e aí, no Incrível. hospital mesmo, eu tava com o notebook, eu já coloquei no colo e comecei a fazer o arranjo da música. Que era, acho que Deus, você olha, mandou- ninguém sabe desses você mandou bastidores. uma né? referência do Mioto, aquele Gustavo. É, porque era o jingle que estava rodando na TV. É Eu isso. mandei para você o jingle original que estava na TV, que eles haviam me passado. Eu falei assim, eles tocam. Eu falei, olha, eu vou tentar. Mas o evento era assim, questão de dias. E aí depois eles me deram o feedback, assim, rápido. os diretores ficaram enlouquecidos, todo mundo falou, que é isso? Como é que faz um negócio Foi desse? desafiador pra gente. Eu falei, gente, vocês têm um ensaio. Mas Dá você- tempo, vamos fazer. Eu falei, vai Mas a é oportunidade, né? Mas Foi é muito legal. incrível, assim, o que vocês Mas assim, a apresentam. equipe é fora de base. Daí eu falar pra você, igual esses meninos aí, né? Claro, como todo ser humano, a gente tem os ajustes e tudo, mas, cara, é impressionante como que a galera veste a camisa quando você tem um desafio, né? Nós passamos uma situação antes de ontem, em Getulina, com chuva, né? Nós fomos fazer uma apresentação numa praça aberta, e nós estávamos com todo o nosso equipamento. Meu E Deus. a chuva chegou sem avisar. Vocês estavam tocando já? Primeira música, entrou, fizemos as músicas de Natal, Papai Noel chegou, acendeu as luzes, agora vamos lá pro local da apresentação. Chegamos no local da apresentação, primeira música, Água. Mas assim, as ações dos meninos, assim, foi tão rápida, né? Porque em 200 metros a gente não tinha onde esconder nada. Só tinha a área da igreja e aí chegou o pessoal... Claro, todo mundo foi se proteger, né? Normal. Então não tinha espaço para colocar as coisas, aí ficou... E vocês ocupam, os instrumentos ocupam espaço também. Na verdade, instrumentos nem era o problema era a sonorização, né? O backline, que hoje é um investimento muito alto, né? Em microfonação. Meu Deus. E ali era toda a sonorização nossa. Aí eu falei, meu Deus, agora vai... Perder esse investimento todo. Graças a Deus, assim, a ação foi tão rápida que ontem que a gente foi... Nós chegamos aí, passando a madrugada limpando os instrumentos, os equipamentos, e secando e fazendo tudo. E mais ontem a gente ligou e tá tudo certo, Ai, que sabe? Então, parece, mas é a colheita É. da união. Colheita de que, né, tipo, a responsabilidade de todo mundo, ela é dividida igual, então assim... Mas você passa isso, você faz esse trabalho com eles? Ou porque não é Eles só sentem, música né? por música? Não. Você acha que isso vem? Não, essa parte você tem que sentir, né? Igual ontem foi muito legal, tipo, vai ligar, será que vai ligar? Meu Deus, todo mundo torcendo. Assim, não é pequena em questão de investimento, mas é questão do ato, né? É. Questão do como foi importante que todo mundo participasse. Que eu tinha acabado de falar, eu falei, gente, pingou, né? Por favor, todo mundo já vai, vamos tentar desmontar as coisas. Mas eu não acabei de falar a frase. Veio de uma Já vez. de uma vez, sim, Nossa. coisa de louco. Mas assim, Dani, a equipe é muito voltada, assim, pra resolver as coisas, assim. E hoje eles sentem acolhido e sentem a responsabilidade, né? Vocês vieram se transformando, né? A Facmol sofreu várias transformações. Hoje chegamos na Orquestra de Sopros e Percussão Facmol. Né? O nome é bonito, ó. Deu um glamour, né? Ficou chique. E aí também a gente vem com um repertório com essa sua ousadia mais uma vez sendo destaque. Você traz um repertório, não tem como sentar, o pessoal... E aí você trouxe outro diferencial. Os meninos dançam durante as apresentações, eles têm uma participação artística além da música, né? Como que você cria isso tudo? São referências? Vem de você? Vem da experiência? Como é que isso tudo nasce? Vocês não vão acreditar, que não tem nada a ver. Foi Do nada, né? Assim, Então você é um garoto de sorte, porque tudo você queria dar certo. olha só como que foi essa ideia, né? Chama música em movimento, não é nem coreografia. O música em movimento, ele acontece a partir do momento que eu resolvo sair da frente para eles brilharem. Por exemplo, enquanto eu tô lá, eu tô marcando o tempo para eles como regente. Certo? Então a minha figura, ela serve para poder ter uma rítmica.
A partir do momento que eu vejo que é possível acontecer algumas coisas, igual na época a gente conseguiu uma oficina de catira, que a Gabi passou nas escolas oferecendo tudo, aí tipo, claro que ninguém conhece, como é que vai? Eu falei, mas Gabi, a gente gostaria de trazer pra gente e tal, e a gente vai e faz essa... E aí começou a acontecer esse lance do catira, tudo, eu falei, dá pra colocar movimento. Só que aí eu tava regendo, aí eu falei, mas uma coisa Como? acontecer aqui, então eu saí. Aí, hoje, aquela dança que você vê, você pode saber que aquilo é pra ter um ritmo, pra que todo mundo tenha o mesmo ritmo e que não saia... Eles seguem aqueles É, movimentos. é claro que é uma dança, claro, tudo, mas não é nem a opção de... A coreografia. A gente não sabe disso, não. Eu sabia. Se engana todo mundo. Não é. Então, assim, por exemplo, não é a questão de, né, o objetivo não é a dança. Não é uma coreografia Não. formadinha. Aí você vai perceber que é o música em movimento, que é para todo mundo ter a mesma rítmica, né? Sentir a mesma rítmica, sem que alguém esteja lá, ó, aqui é 1, 2, 1, nada. Então eles sentem isso no corpo e quando vai alguém para frente, é porque ele tá destacado, é ele que tá cantando, é ele que tá sonando naquela hora. Então é simples, é uma coisa simples que às vezes é criada. Claro que assim, a maioria das coisas que eu sugiro, tipo, eles falam, olha, nesse momento aqui faz isso e tal, aí vem você volta, não sei o que, não sei o que. Mas assim, muitas vezes eles mesmos participam, isso aqui dá pra fazer tal coisa e tal. Eles já fazem parte porque disso é a tudo. mesma coisa. Eu falo assim, que se você for observar, é tudo a mesma coisa, sempre, só que ele vai estar presente o ritmo e vai estar presente quem é que vai cantar, quem é que sola, quem sai pra frente. Mas não, o objetivo não era a coreografia, a dança em si, entende? Caramba, fui enganada. Vou olhar pra você já agora, eu vou olhar procurando já o ritmo de outra É o forma. ritmo, você vai perceber que, tipo assim, vai perceber que é rítmica, né? Então a gente nunca fala, vamos trazer um coreógrafo porque a gente quer uma coreografia, não é dança. Nada disso. É mais assim, para que realmente o grupo tenha o música em movimento, ele é melhor, porque hoje em dia, até me preocupa sempre, eu sempre falo assim, que as orquestras podem estar com os dias contados, porque não existe uma formação de plateia. Nós ainda, Dani, levamos nosso grupo para as escolas, a gente pega a Fakimol, leva lá para as crianças do Hirayuki no começo do ano, fala, olha isso aqui, olha esse instrumento, olha aqui. Pra Aí a gente atrair mesmo o toca público. algumas coisas, para eles saberem o que é. Mas Pereira Barreto tem, e as outras cidades que não tem. Aí você vê, quem fala em Mozart, quem fala em Beethoven, Essas crianças onde nem você sabem. Você vai quem falar isso com é uma que vai criança. pagar para entrar para assistir um concerto daqui Aí. a alguns anos? E pior, né, o que eu falo, quem vai ver banda daqui a uns anos? Que Se não mostrar, é triste, É triste mesmo. você entende? Pra gente que teve esse contato, Não, triste. já é assim, é uma coisa que realmente está com os dias contados, porque não existe formação de plateia. Então nós, o quanto a gente puder, a gente vai estar lutando por ter essa formação de plateia, que é esse trabalho de progressivo que Pereira Barreto hoje tem, que é um ouro que todas as cidades queriam ter, né? Eu falo porque a gente já teve especulação de várias cidades da região que queriam montar um projeto de musicalização como o Pereira Barreto tem, que hoje é referência, e ela é vista assim, por exemplo, hoje nós temos Barra Mansa, que é o primeiro do Brasil, Que mantém também. que é um trabalho de musicalização nas escolas, né? Nós temos Atibaia, que é um trabalho fantástico, Mogi das Cruzes. E depois desses, em número de atendimento, eu não vejo nenhum outro. Bem, Então hoje nós considerado praticamente, né, o terceiro maior projeto do estado. do estado de São Paulo. E consequentemente do Brasil, né? É porque vocês saíram só das apresentações também. Não, Hoje o então, projeto é muito mais amplo, né, a Wellington? Fakimol, ela quando a gente teve a volta do trabalho, que foi para as escolas, né? O foco mudou, né, Dani? Então, assim, hoje a Fakimol ela é consequência do trabalho de musicalização que nós temos no município. Inverteu-se, né? Assim, porque na verdade ela existia, a Fakimol, a fanfarra que ganhava. Só que daí tiveram a ideia de pegar essa semente e plantar, falando, não, isso aqui dá para aumentar. Me lembro muito bem, isso aqui dá para aumentar. Aí eu fui atrás, aí eu fui visitar os projetos falando, olha, então dá para fazer isso daqui. Aham. Isso está sendo feito em tal lugar, dá para ser Você ampliar. buscou referências Busquei para trazer esse referências, projeto. estudei, fui atrás, peguei, cheguei e trouxe de mastigado. Aí falei, vocês querem mesmo que aconteça? É possível, a gente tem equipe, né? A gente ensina a equipe a trabalhar. Aí foi um trabalho em conjunto com o governo municipal. Sim, sempre. A ideia foi do Arnaldo na época, né? O Arnaldo trouxe 2009. para o município Foi. essa musicalização nas Musicalização. escolas E aí e vocês entraram. Isso. A gente, como tinha equipe que já atuava com músicos, já tinham, os meninos já estavam estudando, tinha conhecimento, né? Aí falou, bom, essa parte da pedagogia, isso aí a gente vai lidando, vai aprendendo, então a gente trouxe
educadores para nos capacitar, entendeu? Para entrar nas escolas. E assim, graças a Deus, hoje, por exemplo, nossos atendimentos, eles chegam à beira de 1.200, né? São 5 escolas municipais, tem a escola Hirayu, que são 400 alunos praticamente, né? Aí os grupos, aí o centro de convivência tem acesso de... Então, assim, quem tem música gratuita no nosso município hoje, né? Beira a faixa de 1.200 pessoas. Caramba, que diferencial. Você entende? Não, que diferencial, que é referência. A gente recebe toda semana ligações de pessoas querendo vir ver como que funciona. Para copiar, fazer na verdade, assim, tipo, para achar caminhos, né? Mais uma vez. Porque realmente a é muito Facmol difícil, foi modelo lá atrás, você mais uma Parte de vez. fiscalização hoje é uma referência, né? E que a gente consegue bons resultados. Hoje, 70% dos alunos da Facmol saíram do projeto de musicalização. Que coisa legal. Então, e vocês estão formando novos músicos através do projeto também. Então, a chance da Facmol morrer é muito menor, porque nós temos aí a formação de músicos, eles vão já ganhando esse prazer, né? Porque a música, ela conquista, né, Wellington? É difícil quem não consiga se envolver de alguma forma. Exatamente, Dani. E no mínimo, ele vai ser uma plateia com respeito à música. Porque por mais que uns falem, não gostei, pelo menos ele vai saber respeitar a música da forma que ela merece. Onde ele for, saber que a arte, ela precisa ser apreciada e aplaudida, né? Que é o que hoje em dia a gente não vê essa sensibilidade sendo trabalhada nos outros âmbitos. É um trabalho mesmo para se perder. Tem que ser assim. Então, hoje a gente tenta fazer isso nas escolas, a gente leva como um trabalho para a formação de plateia, mas não só para a Facmol, em respeito à arte, em respeito à música, entende? Vocês ensaiam bastante? Dani, a gente ensaia, por exemplo, igual agora, o pessoal do Proerd. Então, qual é a clientela do Proerd? Vamos tocar para quem? De acordo com o evento. E que eu peguei um medley do Bruno Mars, né? Que tem, hoje tem a música da namorada dele, que é o Apati lá, né? Que né? Peguei outras músicas do Bruno Mars, peguei as crianças que são da escola, da mesma idade das crianças do Proerd, e fizemos, assim, foi maravilhoso, encaixou. Então a gente tem a preocupação de tentar... Então, em cada evento, vocês têm uma apresentação única. Na quinta-feira, nós recebemos os funcionários da Tijuá, que vieram para... Todo ano eles vêm e tal, pra gente dar um feedback sobre a parceria, e a gente faz uma apresentação para eles. A Tijuá hoje é parceira. E aí, o Rui, que ele era de Furnas, e aí hoje ele é gerente geral aqui da Tijuá. E ele gosta muito do trabalho, ele sempre visita, né? Foi um dos caras que... né, foi propulsor para essa parceria acontecer. E aí um dia ele tava no carro, aí ele disse que ouviu uma música do Elvis e tal, Subsouls Mind, aí falou, ligou para um outro menino que trabalha na Tijuá e toca com a gente na Orquestra Caipira, falou, olha, essa música aqui ia ficar muito legal com a Facmol tocando, porque tem os metais, as coisas assim. Aí eu falei, legal, ô Alessandro, vamos ver, né? Quem sabe um dia a gente faça. Mas aí já corri atrás do arranjo, fiz o arranjo, tudo. E aí quando eles vieram agora... Você apresentou? Aí veio o diretor-geral, o Newton lá do Rio de Janeiro, tava aí. E aí o Rui trouxe ele aqui, né? E aí a gente tocou. Mas foi surpresa? Surpresa, assim. Nossa! Né? E aí teve outra surpresa que a gente nem imaginava, né? A gente toca o Bohemian Rhapsody, que é do Freddie Mercury, né? E a gente tocou pra Tijuá o ano passado. Aí na hora de começar a apresentação, foi tanta coisa, a gente ia fazer né, passar o telão sobre os projetos e tal, e o Guilherme tá falando sobre a atuação da entidade na cidade e tal. E aí eu travei na hora. Ele falou, e agora vamos começar aqui que nós vamos fazer tal. Aí eu, nossa, mas Bohemian já... Eu falei, mas o diretor nunca viu. E aí aí a gente tocou o Bohemian Rhapsody pra iniciar. Aí no final, na fala do diretor, aí ele falou assim, vocês não vão acreditar que essa música parece uma coisa, parece que alguém falou pra vocês. Essa música, eu fui avô agora, e essa música foi usada no parto da minha filha. Ela fez questão. Você entende como é que... Que sintonia, hein? O que é isso? O que é isso? E como é que... É interessante de... Não dá pra entender, porque, tipo, foi do nada. Tipo, vamos Bohemian, mas de novo. Meio que no improviso, Sim, o negócio... Mas é a música, né? Ela faz acontecer. Então. A música fazendo um diferencial. Então é isso. Então cada evento Então o que a gente ensaia são essas novidades, porque o nosso espetáculo ele era para ser um ano. A gente veio do rock e a gente passou pro sertanejo.
Era pra ser só 2016. Você entende? É sim. E aí hoje, Dani, a gente tá com umas demandas muito gigantes. Hoje a gente, tipo, a gente não tem agenda. A gente, É show direto, direto. muito. Então, assim, a gente pega, a gente fala, olha, vamos pegar quais datas, essas datas aqui. Então assim, esse mês aqui, eu acho que acima de 50 de pessoas a gente não conseguiu atender. Você precisa selecionar hoje as Hoje a apresentações gente que tem que vocês vão. selecionar. E assim, essas apresentações desse final de ano, né, elas foram fechadas em junho e julho. Nossa, vem lá de trás uma agenda. Então hoje, por exemplo, a gente não abre a agenda antes de janeiro porque precisa de... Tem vários ajustes, a gente não sabe como que serão as coisas. Pelos repasses. E assim, a nossa vida ela começa todo ano. É. Então a gente tem que aguardar e já, assim, demanda para o ano inteiro, assim, sabe? Tipo, Você já pra tem uma agenda fechada. Dezembro do ano que vem a gente não assume, mas que já estão assim, já... Olha, a Especulando. gente quer essa data, a gente quer essa data. Fala, tá, então em janeiro a gente vai abrir a agenda para a gente começar a negociar. Hoje vocês têm uma equipe bem grande que trabalha com vocês. Você citou aí a questão da sua família lá atrás, Sim, lá no sim, início, sim. vocês nem falar, é loucura, fica da sua profissão. Sim. Hoje eles vieram com você, hoje sua família toda atua junto, Acompanha, vocês são uma ajuda. equipe, né? Aham. E todos, assim, com a mesma vontade, assim, de ver o resultado, né? De manter levar em frente, né? É o que eu falo, né, Dani? Que um dia a gente passa, a gente quer ver se deixa igual, assim, como a gente... Hoje eu tenho meu instrutor que eu pego ele, a gente vai pescar como se fosse o pai, né? Então, assim, tipo, o cara que me deu uma das referências, não tive meu pai, né, pra sempre, mas assim, eu tenho hoje ele como referência e eu gosto muito de estar perto, né? E ele tem orgulho de ver o trabalho funcionando, né? Então isso eu acho legal, eu falo, pô, é uma bela colheita, né? Você tem uma gratidão muito intensa, né, Wellington? Eu já fui em outras, acho que no prédio de inauguração também, aqui onde vocês estão agora. Sim. Eu estive fazendo cerimonial ali com vocês. Exatamente. E você trouxe esse referencial, assim, de quem esteve lá atrás e veio. Você sempre se emociona em lembrar do início e das pessoas que acreditaram que você seria capaz de tudo isso que você construiu hoje, né? Eu acho que a gratidão, ela tem que acompanhar, né? Eu O cara faz parte, assim, eu acho que é o pilar principal. Talvez do isso caráter, né? tenha feito você chegar onde você chegou, porque sem entender de onde a gente vem, as pessoas que nos ajudam no caminho, a gente não faz nada sozinho, não é nada. Nada, né? Sempre alguém está nos apoiando. Sempre tem alguém de suporte, né? Eu falo, existem os pilares, né? E a gente tem que ser grato mesmo a todo Você mundo. teve verdadeiros anjos aí na sua vida, Ai, né? graças a Deus. E eu sinto isso mesmo, viu, Dani? Eu sinto uma luz, assim, muito forte, né? E eu fico feliz porque o único objetivo é isso, é de tentar levar alegria, de tentar ver resultado, tentar ajudar pessoas, né? E quando a gente vê, assim, algumas coisas, assim, de transformação através da música e através do nosso trabalho, a gente fica muito satisfeito, muito feliz e animado pra, assim, porque a corda ela nunca distensiona, né? Então, assim, para poder prosseguir levando, assim, a alegria, levando a música em forma de alegria para as pessoas. O que a música deixa para você como maior lição de vida? Você hoje pode dizer que tem sim uma vida voltada para a música. O que ela te deixa como você traz de lição que você carrega para você, Wellington? Então, Dani, assim, ela é a vida, né? Eu hoje, assim, eu falo Wellington Facmol, né? Então, tira Facmol, claro, sobra o Wellington, que tem uma família, né? Sobra o Wellington, assim, que foi bem educado, né? Que teve uma família de referência, né? Que tem um bom legado, assim, deixou um bom legado e que eu respeito muito. E a música, ela me deixa, assim, responsabilidade. Eu sempre vejo ela como muita responsabilidade, né? E eu penso, assim, que é a base da minha vida, a música, ela foi a base, né? E assim, eu penso que sem a música, eu não consigo me ver, assim, sem a música, né? Mais, né? Eu falo que eu tive fases que eu não tive a música próxima, mas hoje eu não consigo me ver sem a música, assim, ela é minha vida mesmo. Não tem como mais desvincular a Não, música não do sei. Wellington, porque você é o Wellington da Facmol, Isso. né? Eu até fui falar seu sobrenome aqui, não, seu sobrenome é Wellington, é a Facmol. Exatamente, Né? Dani, porque eu sempre faço isso, falo, não, tá, existe a Facmol, existe o Wellington, mas a Facmol é uma coisa, o Wellington é outra. Então, quando eu tiro a Facmol, ainda me sobra, é isso que eu falo, ainda me sobra
um caráter que foi forjado por música, pelo respeito às coisas que acontecem, né, em conjunto, as coisas que acontecem à música. Então me sobra um bom caráter como pessoa, como o Wellington mesmo. Então, Trazido pela faculdade. pela música, música. né, que já vem lá então pela família. Então, assim, eu sou muito grato, assim, a tudo. Essa transformação que você vê, né? Você tem uma boa formação, uma boa base que te trouxe e te faz tudo que você é hoje também. Mas você trabalha muito nas bases hoje, em todos os setores e níveis sociais. Você vê a música transformando vidas também? Com certeza, Dani, é isso que eu falo. Só realmente quem que tá próximo, né? Quem acompanha um ser, né, da sua formação ali como criança, depois, né, eu falo que a colheita a longo prazo, aí passar, tipo agora, né, uma semana como semana passada, por exemplo, alguém lá de trás ligando falou, puxa vida, Wellington, agora eu entendo o que é que você queria, né, a gente quando adolescente a gente acha que a gente é dono do mundo e não aceita as regras, aí ó, tô formando aqui, então passando para te agradecer a disciplina, a base que a Facmol vai me fazer, né? Eu aplico muita coisa hoje que eu aprendi na Facmol, então eu quero tô passando para te agradecer. Então é a colheita a longo prazo, né? A gente fala que isso vai acontecer, né? Desde que tenha realmente regras, né? Ainda que haja desavença momentânea, no futuro a realidade, a verdade, ela aparece. E a gente tem que ter isso muito claro na cabeça, né? Que a realidade, a verdade, ela vai aparecer. Com certeza, né? Hoje ou amanhã ou daqui a um tempo, ela sempre vem e vem à tona. Junto aí, como é que funciona a Orquestra Popular Caipira? Ela é um projeto paralelo? Não, a Orquestra Popular Caipira, ela surgiu juntamente com o projeto de musicalização. Porque na época eu trabalhava em Ilha Solteira, né? Mas aí eu tinha a Orquestra Popular Caipira lá. E aí quando eu venho para cá para trabalhar no projeto de musicalização, eu falo, por que não dar oportunidade também para os adultos? Né? E aí foi quando a gente abriu para que quem gostasse de viola, violão, viesse com a gente, cantar e tocar. E aí nós começamos aqui no projeto aqui embaixo, no projeto de Bem com a Vida, né? E foi crescendo. A Orquestra Caipira também é algo que não existe nada igual na região, porque a gente foi crescendo, né? Não só na área da viola, do violão e do canto, mas nós acrescentamos também o que a gente tem de bom, que é o sopro e cordas, né? Você também revolucionou. Exato. Então, assim, hoje nossa orquestra, ela consegue aprovar projetos, editais, a gente vem comprando nossos equipamentos, né? E a gente, assim, é muito bem falado no meio, né, de orquestras, assim, caipira, por conta da formação que já é diferente de outras orquestras caipira. Que as outras é a viola mesmo e o canto. É o basicão, né? Aí fica mais voltado só para as toadas, para as raízes mesmo. E aí a gente já vem vindo lá para os anos 80, né? Chitãozinho e Chororó, a gente já vem trazendo outras bases, né? Então é muito legal, assim, a oportunidade que abre, o leque que abre. Igual agora a gente tem, você vê, ó, o Catira, a gente começou em 2015, se eu não me engano, e a gente tem escolinha até hoje. Então, criança se interessar por catira na época de hoje. Dificílimo. Então, por quê? Na hora que a gente monta a caipira e tal, né? Os ensaios são às sextas-feiras, as crianças querem ir lá e bater o pé. Então, isso é muito legal. Né? Hoje nós temos, se você for lá hoje, numa sexta-feira, por exemplo, você vai ver umas 15, 20 crianças tocando viola. Ai, que bonito. Junto com os senhores de 70 anos. Ai, que legal. Você entende? Então, é uma coisa também que é muito... E um clima, um ambiente de equalização da criança com o adulto, o aprendizado entre eles. Muito bacana, que troca, né? É maravilhoso, é maravilhoso. Você tem o dom de se reinventar, né? Acho que todas as profissões, seja elas quais forem, se você parar no tempo, você vai ficar para trás e realmente o mercado vai se fechar para você. Com certeza. Você traz como diferencial essa reinvenção, né, Wellington? Você, desde lá atrás, na formação da Facmol, você viu potenciais que poderiam ser incluídos, você é ousado, você tem a ousadia de fazer. Eu acredito que pode dar certo e fazer, mas você também está sempre muito atento a essas mudanças para que elas aconteçam e vocês não fiquem estagnados. Talvez por isso as fanfarras, está se perdendo, tudo isso está morrendo, por falta de se reinventar para agradar e trazer esse público junto. Você tem esse diferencial. Dani, na verdade, assim, é aquilo que eu falei, quando a corda não distensiona, é justamente por isso. Eu tenho uma preocupação, assim,
Eu não lembro o dia que chegou e falou, agora tá tudo certo. Tá Você não acomoda. Esse eu não consigo, né? Atenção o tempo todo na questão de melhoria e de um cuidado, de prever o que é que pode, né, acontecer. Por exemplo, quando a gente fez essa mudança, pensando no público, na vitrine público, foi justamente porque ela, como banda tradicional, ela já não estava mais chamando atenção. Por quê? A gente ia aqui em volta, você sabe, você conhece as festas aqui regionais, né? As festas, a maioria são voltadas para os rodeios. Sim. Né? Os desfiles são na frente do rodeio. E muitas vezes a gente chegava tocando temas de filme super afinados, maravilhosos, mas os caras estavam sentados em cima de um cavalo tomando cerveja, né? E querendo ouvir sertanejo. Você entende, assim? E foi horrível quando a gente participou em Inocência, que a gente sentiu isso muito forte na pele. Você chegar até quase uma rejeição, assim, né? E não era culpa deles, a culpa era nossa. Tanto que isso se deu e aconteceu lá justamente em Inocência, no outro ano que a gente sentiu isso. Falei, agora a gente vai tocar, que foi quando veio o Cativo, agora a gente vai tocar sertanejo. Fizemos um repertório sertanejo, o primeiro bar que a gente parou na frente explodiu. E aí foi na avenida inteira explodindo uma realidade que no outro ano não teria sido. E quando chegou na frente do palanque, a arquibancada veio abaixo. Porque era algo diferente, algo muito diferente. Né? Isso foi em março. Em maio, um radialista em Valparaíso gravou nessa ideia e jogou na internet. Foi quando viralizou. Uma fanfarra, uma banda tocando música sertaneja, batendo catira. Onde já se viu um negócio desse? Então, março, maio, em agosto a gente estava dentro da arena em Barretos. Que marco, hein? É uma coisa muito, muito rápida, né? Mas por conta da internet, né? A internet traz essa agilidade hoje, mas você soube se inserir Nós não somos dessa época e a gente precisou aprender a entrar nessa era. Aí entra aquela troca que eu te falei, da vestimenta e tal. Não, gente, vai dar certo, vamos que vai dar certo, entendeu? Então, e deu certo mesmo, Dani. Hoje, o espetáculo Soprando Raiz, a gente não consegue mudar ele, né? Aí a gente abriu blocos, porque a gente gosta de outras coisas também. Sim. Os meninos falam, nossa, mas eu não aguento mais. Aí, beleza, a gente chega na cidade e fala, nós viemos com música nova. Aí chega lá o secretário, mas você vai tocar tal coisa. Tem que voltar. Você entende? Não tem como soltar. O espetáculo Soprando Raiz, ele tá muito forte. E a gente não sabe quando é que ele vai parar. E os músicos, na verdade, não aguentam mais. Mas eles falaram, não mais não. Tanto que eu ia te falar sobre os ensaios, a gente ensaia essas outras coisas, porque isso a gente nem ensaia mais. Já vai, assim. Então, de repente, porque assim, existe um rodízio, às vezes, né, entram, né, os meninos têm que estudar, eles têm que trabalhar. Então, sai um, entra o outro, que já tá praticamente formado no lugar, ele vai pegar aquele mesmo formado. Então, assim, o espetáculo ele se mantém. E em Barretos foi esse espetáculo? A apresentação? Já foi o mesmo repertório de Soprando Raiz. E como é que foi? Foi maravilhoso, né? Uma coisa assim que nunca tinha. Sabe da importância da arte na vida do ser humano, transforma vidas, você... Com certeza. Tem os maiores exemplos aqui para nos dar sempre, né? Então, que bom. Olha, nós temos um quadro aqui, vamos para ele então, na ponta da língua. Meu conta veio eu. Vixe Maria, meu Deus do céu. Você fala demais, eu não falo. Pode ir. Pode cortar com força aí, viu? Corto nada, a intenção é essa. Não, Ou eu tenho um papelzinho aí. Eu fico presa aqui. A gente monta, a sala é pequenininha, a gente não dá, né? 32 anos você querer falar também em 10 minutos. Então, não dá, pois é, história de uma vida. É assim, mais velho que eu. Só que não. Não tem como. Não tem jeito. E que você se perde. Eu me perco. Porque mas é difícil ser linear mesmo, porque é tanta coisa assim. Tantos outros que eu já fiz. Não dá. Eu me perco total, que às vezes eu tô falando de uma coisa, daqui a pouco eu já tô indo pra outra. É perto. É muito amplo e muita coisa. Vamos fazer então? Pode ir? Nossa, deixa eu só ouvir um negócio aqui já. O meu também ficou numa gritaria. Olha isso, meu Deus do céu. Wellington, nesse nosso quadro, então, eu peço para que você tire algumas palavrinhas que nós temos aqui, para o que vier à sua mente, à sua cabeça, você manda para a gente. Vamos lá? Meu Deus. São uns pequenos desafios. Parece até que eu estava lendo, né? Você tem sintonia mesmo.
É mágico, né? Mágico, o que é isso, viu? Dani, desafio, então, assim, pra nós, eu acho que quando eu falo da corda não distensiona, Dani, é porque eu vejo a vida como realmente um desafio, né? Em todos, desde o nosso nascimento, é isso, e eu acho que eu aprendi a conviver com isso, né? A lidar com isso, saber que amanhã eu tenho que estar preparado, claro que assim, você fala, mas tem que relaxar, tem que estar um pouco mais, levar a vida mais suave, né? Mas eu não consigo, sinceramente. Você se cobra Eu muito? cobro bastante, cobro bastante. Isso não é tão bom, né? Na parte de, né, de você estar sempre tenso, tentando achar que tem que resolver tudo, né? Mas a busca é diária de ficar mais tranquilo e começar a olhar que a construção, ela tá sendo feita, né? Existe a construção, né? Então, é o ato de delegar, de ficar mais tranquilo, de dar autonomia, de... Você teve que aprender isso com o decorrer do tempo, decorrer. Então, assim, eu acho que o desafio, ele nunca vai parar, né? Na minha cabeça, nunca para, né? Não à toa você evolui, né? Justamente porque você consegue enfrentar isso tudo, olhar, um pouco de cautela sempre, como você mesmo colocou aqui, porque a gente se cobrar demais uma hora a cabeça pira, né? Não sustenta. Mas eu acho que a idade, ela vai trazendo um pouco de maturidade também, né? E aí a gente vai conseguindo equilibrar, né? Então hoje eu sinto mais tranquilo, me sinto bem mais tranquilo, né? Eu sinto, pouco mais eu relaxado, consegui assim. deixar a banda viajar sem mim. Olha! Que evolução! Nossa, e não Afinar os instrumentos sem vocês ouvindo. E não doeu, viu? E não doeu. Não doeu nadinha, Isso é maravilhoso. Eu falei, nossa, que maravilha. Assisti a live ainda. E conseguiu ver numa boa. Então, assim, Daniel, eu sinto, assim, isso sim uma evolução. Né? De saber que tudo passa e que eu quero entregar e que isso, né, vá pra frente. E, né, eu acho que eu vou conseguir. Tenho certeza. Mais um, vamos lá? Ah, meu Deus. Lugar, Dani. Você já esteve em muitos, né, Wellington? Especialmente aí com a banda, com a orquestra. Vocês rodam muito. Sim. Algum que te marca muito a sua história? Então, Dani, lugar, se eu te falar assim, ontem a gente falou sobre isso, né? Porque a gente sempre, eu falo, como eu te falei que a vida é a Facmol, então tudo gira em torno, minha família tá envolvida, tudo, a gente vivencia isso juntos. E a gente falou sobre essa questão de lugar, né? De o que é especial, o que não é. Eu acho assim, não existe o lugar tão especial. Acho que todos os lugares são especiais. No nosso caso, por exemplo, como corporação, como fanfarra, se tem, né? Te falei do bairro, te falei de... Então, o lugar é aquele que a gente tem que estar e ele tem que ser tratado em um estádio de futebol. Vocês se apresentaram na arena? Lá dentro, lá. Eles fizeram um tablado de baixo onde tem os telões. Sim. Né? E em volta, foi bem no rodeio internacional. E aí em volta eles colocaram os peões. E aí eles queriam um flash mob. O flash mob, então, como que eles queriam que acontecesse? De cada parte do estádio descesse alguém tocando. E aí apagou a arena. E aí nós fizemos uma suíte do Menino da Porteira. E aí veio 2 flautas de um canto, 2 trompas de outro, 2 trompetes de outro. Enquanto os focos iam nos músicos descendo, tocando a suíte, bem levinha do Menino da Porteira, né? A banda entrou no escuro embaixo. Ninguém tava vendo. Assim, dava pra ver, mas a atenção tava em outro lugar, né? E a gente formou. Então, aí, quando eles chegam embaixo, aí a gente entra no medley, que foi o que viralizou no Brasil, né? Que coisa linda. Nossa, foi assim, emocionante. E aí, tipo, era pra ser um dia. Não tem como vocês tocar amanhã. Aí ela fica, agora dá pra tocar no outro dia mais uma música? Foi indo. Aí hoje, por exemplo, a gente já se sente a banda do parque, né? Que nem, tipo, pro ano que vem, eles já fecharam os 2 sábados, falaram, a gente quer vocês aqui no parque. Já tá e o ano que vem, eles vão tentar colocar novamente na arena. Vocês estarão em Barretos, então, é presença antiga. Esse ano a gente fez os 2 sábados, né? E o ano que vem, de novo, já... Que coisa. É muito legal, porque essa referência que eles tiveram de banda é porque eles pegam as referências do Canadá. E lá tem a Calgary Stamp, de que se veste como a gente. Que, na verdade, no meu olhar, foi quando essa banda veio aqui no Brasil. E a gente já tava tocando sertanejo. Aí eu falei, cara,
é o que a gente tá precisando, é isso aqui que a gente vai vestir. E quando eles vão e veem lá, falam, poxa vida, é uma banda igual vocês. Fala, a gente já conhece, Calgary Stampede. E lá, em Calgary, é o rodeio mais tradicional que existe no mundo. Eles tomam como referência, E aí então, eles pra pegam cá, lá e aplicam pra fazer aquilo que... aqui. Então de lá, eles, às vezes, tipo, tem a época que eles vão, aí eles mandam, aqui, aí eles mandam o vídeo lá, esse ano tem aí. Então, assim, é muito legal as oportunidades que apareceram através desse resultado do trabalho. Mas que visão que você tem, como Obrigado. esse não parar, esse buscar, esse conhecimento. Eu acho que isso para qualquer área da vida é fundamental e traz aí os grandes destaques. Vocês têm sim, lógico, as apresentações, talvez a internet impulsionando, mas a internet impulsiona o que é ruim também, mas a gente sabe disso, tem muita coisa que não presta ali, mas tem muita coisa que, graças a Deus, ela leva adiante, porque vocês são muito bons, isso assim, não sou eu dizendo, né? Onde vocês forem, aqui em Pereira, que todo mundo já tem um conhecimento grande de vocês, você sabe, vocês chamam público. Não, muito É legal difícil, eu desconheço uma muito legal. apresentação da Facmol em que não tenha público assistindo e que não tenha público vibrando com vocês, né? E a gente fica feliz, igual agora, né? O bairro ali do Jardim Novo Oriente, que o Ivair e a Deja Sim, trabalham. eles enfeitam ali uma decoração Todo de ano eles Natal. chamam, né? A gente foi tocar sexta-feira? Na Foi sexta-feira. sexta-feira, né? Nossa, foi muito legal, assim, porque assim, já é o 4º ano que eles convidaram, né? Então, assim, a gente vai com muito amor, né? Mas eu Independente acho do isso público. excepcional, assim, vocês. Vocês participam também, o Gui até teve aqui em outro episódio, ele faz No Santa Mônica. no Santa Mônica tradicionalíssimo. e aí o auge, né, da festa junina é a participação Essas da oportunidades a gente não perde, porque... Mas vocês que estão lá na arena em Barretos, também estão lá no bairro de O ano passado, por exemplo, a gente não conseguiu a estrutura e tal, aí a gente foi lá, tinha a família e mais os vizinhos, tá ótimo. é muito legal. Então, assim, isso a gente já prepara os nossos alunos para isso, né? Porque, Dani, um dia a gente tá aqui, outro dia a gente não tá, entendeu? A vida da gente oscila. Verdade, é preciso ter Por isso que eu falo que a corda não distensiona, porque se um dia a gente chegar e falar, não, agora tá tudo bem, parou, aí é abandono. Eu já falo que, tipo, então já resolveu, eu não quero mais fazer isso. Então, eu vejo assim, então enquanto eu quero, eu tenho que dar o meu melhor. Sim, é difícil a gente ver um não, uma recusa de vocês. É onde, né, vocês fazem parte hoje do A gente aniversário. prioriza, por exemplo, o município, né? Hoje a gente prioriza o município, porque a base é daqui, né? Hoje a gente tem, por exemplo, a prefeitura como uma das melhores, a maior parceira, né? Sim. Então a gente prioriza como Apresentações. tudo que tem no município a gente prioriza, né? E depois a gente monta a nossa agenda. Mas é uma troca, né? Porque o município também quer vocês em tudo e aí vai ter essa troca, vai acontecendo. Muita gratidão, E- né? É Muita gratidão com a administração, porque assim, hoje é aquilo que eu falei, quando a gente muda para orquestra, a gente vai buscando tentar, existe um preconceito muito grande na questão de banda, fanfarra, sabe? É como se fosse uma arte, uma mini arte, uma arte meia boca, e existe o glamour, né? Você vai, outras coisas, uma orquestra. Não, a nossa orquestra, então, orquestra é a formação, um grupo de instrumentos. Então, hoje nós temos uma orquestra de sopros e percussão, que é realmente o material que a gente trabalha, né? Então, foi a forma da gente mudar o nome também, para tentar alcançar outro e fugir um pouco desse preconceito que existe Da banda. nessa questão de nome fanfarra banda. Mas é uma questão já cultural do Brasil, né? Enquanto nos outros países desenvolvidos, as bandas Ao hoje contrário, levam, exatamente, a base de musicalização ela é obrigatória e tem uma estrutura maravilhosa, né? E é berço, é uma coisa que já vai desde o berço, porque eles sabem que o que é que dá para extrair da música é uma coisa que o ser humano vai levar pro resto da vida. Eu espero que a questão da cultura, seja lá como for, seja na música, na arte, de qualquer maneira, ela seja cada vez mais inserida, especialmente na nossa realidade, né? Ainda estamos num avanço, mas engatinhando, né? Exatamente. Eu espero que isso venha como em outros países aí que já Isso, como eles têm referência, 3.000 anos, a gente tem 500. Tô muito filhote ainda. Mas nós vamos chegar lá, em todos os aspectos, né? Nós vamos chegar lá. A gente torce muito, muito mesmo, e eu acho que essa visão tem se ampliado para esse setor. Graças a Deus, a gente sabe da importância da arte na vida do ser humano, transforma vidas. Você Com certeza. tem os maiores exemplos aqui para nos dar sempre, né? Então, que bom. Olha, nós temos um quadro aqui, vamos para ele então, na ponta da língua.
Wellington, nesse nosso quadro, então, eu peço para que você tire algumas palavrinhas que nós temos aqui, para o que vier à sua mente, à sua cabeça, você manda para a gente. Vamos lá? Meu Deus. São uns pequenos desafios. Ó, parece até que eu estava lendo, né? Ó, você tem sintonia mesmo. É mágico, né? É mágico, o que é isso, viu? Dani, desafio, então, assim, para nós, eu acho que quando eu falo da corda não distensiona, Dani, é porque eu vejo a vida como realmente um desafio, né? Em todos, desde o nosso nascimento, é isso, e eu acho que eu aprendi a conviver com isso, né? A lidar com isso, saber que amanhã eu tenho que estar preparado, claro que assim, você fala, mas tem que relaxar, tem que estar um pouco mais, levar a vida mais suave, né? Mas eu não consigo, sinceramente. Você se cobra muito? Eu cobro bastante. Isso não é tão bom, né? Na parte de, né, de você estar sempre tenso, tentando achar que tem que resolver tudo, né? Mas a busca é diária de ficar mais tranquilo e começar a olhar que a construção, ela tá sendo feita, né? Existe a construção, né? Então, é o ato de delegar, de ficar mais tranquilo, de dar autonomia, Você teve que aprender isso com o decorrer do tempo também. Então, assim, eu acho que o desafio, ele nunca vai parar, né? Se na minha cabeça nunca para, né? Não à toa você evolui, né? Justamente porque você consegue enfrentar isso tudo, olhar, um pouco de cautela sempre, como você mesmo colocou aqui, porque a gente se cobrar demais uma hora a cabeça pira, né? Verdade, não sustenta. Mas eu acho que a idade, ela vai trazendo um pouco de maturidade também, né? E aí a gente vai conseguindo equilibrar, né? Então hoje eu sinto mais tranquilo, me sinto bem mais tranquilo, né? Um pouco mais eu relaxado, consegui deixar a banda viajar sem mim. Olha! Que evolução! Nossa, e não doeu. Afinar os instrumentos sem você estar ouvindo. E não doeu, viu? E não doeu. Não doeu nadinha. Isso é maravilhoso. Eu falei, nossa, que maravilha. Assisti a live ainda dele. Ele conseguiu ver numa boa. Então, assim, Daniel, eu sinto, assim, isso sim uma evolução. Né? De saber que tudo passa e que eu quero entregar e que isso, né, vá pra frente. E, né, eu acho que eu vou conseguir. Tenho certeza. Mais um, vamos lá? Ah, meu Deus. Lugar, Dani. Você já esteve em muitos, né, Wellington? Especialmente aí com a banda, com a orquestra. Vocês rodam muito. Algum que te marca muito a sua história? Então, Dani, lugar, se eu te falar assim, ontem a gente falou sobre isso, né? Porque a gente sempre, eu falo, como eu te falei que a vida é a Facmol, então tudo gira em torno, minha família tá envolvida, tudo, a gente vivencia isso juntos. E a gente falou sobre essa questão de lugar, né? De o que é especial, o que não é. Eu acho que assim, não existe um lugar tão especial. Acho que todos os lugares são especiais. No nosso caso, por exemplo, como corporação, como fanfarra, se tem, né? Te falei do bairro, te falei de... Então, o lugar é aquele que a gente tem que estar e ele tem que ser tratado como se fosse o primeiro lugar. Independente de tamanho, de... Nada, de público, de quantidade, de nível, nada. Né? Então, o lugar é você poder estar. Né? E nós somos muito gratos de poder ser convidado, poder ter abertura, poder ter, né, a condição de poder estar levando o nosso trabalho. Então, muito feliz com isso. Mais um, então. Né? Vamos lá. Nossa senhora. Agora ficou fácil. Aí... Eu vejo por aqui. Dá pra ver, é verdade. Agora então, Dani, a música, como eu te falei, né? Ou não, né? Fica fácil ou não, porque... porque é amplo, né? Então, assim, é muito amplo, né? Mas existe uma música que marca a sua trajetória, a sua carreira, a sua história, Wellington, à frente, principalmente da Facmol, como eu disse aqui há um tempinho agora mesmo, impossível desvincular você e Facmol e você. Não tem como, não desvincula. Existe, a música é o ponto forte de vocês. Qual é aquela que você fala, essa marcou pra mim? Então, Dani, pra você ter uma noção, olha, meus pais, eles cresceram ouvindo eu cresci ouvindo com meus pais, ouvindo o Milionário José Rico, por exemplo, né? Meu pai plantava roça, por exemplo, e eu ia com ele para, né, para ajudar, e ele ia ouvindo Tião Carreiro. Então, assim, a veia
caipira, ela já vem lá de Sertanejo trás, raiz, não né? tem jeito, assim, foi eu acho que uma das coisas que me levou para isso. Só que eu não tenho a música de falar assim, olha, eu gosto do clássico tal, eu gosto de tudo, Dani, de música, assim, eu ouço tudo, né? Para você E ouvir, no momento de relaxamento ali com a sua família, o que você escuta? lá em casa todo mundo gosta de música instrumental. É Tanto meu, mesmo? meu filho, ele, né, ele toca e ele gosta também, tem o estúdio dele, então ele trabalha muito essa questão da música instrumental também, né? E então eu gosto da música instrumental. Então, mas não importa o estilo, né? Então, eu acho que assim, esse lance de ser eclético, de ouvir tudo, de tudo um pouco, eu acho que me ajudou muito nessa trajetória. Então eu não consigo te falar assim, olha, eu tenho essa música aqui que não, eu gosto da música. Qualquer música eu gosto da música. Você respira e vive música, A não mesma tem música. Eu acho que eu não tive do tempo de falar, não, agora eu tô sem É. ela. Não, agora, né, tá sempre envolvida na minha vida. Para encerrar então, mais Mais um. uma? Então vai, ai meu Deus. Medo. Tem algum? São vários, né? Faz parte da cordinha também, né? Então, o medo, o medo, assim, é tipo de você conseguir, por exemplo, família, né? Você tá próximo à sua família, medo de que tudo corra bem com a sua família, né? Hoje, por exemplo, os trabalhos, né? Você fica igual a gente fala, nós somos um eterno recomeço. Cada ano ele se reinicia, né? Então, É uma dúvida, uma incerteza. porque você trabalha pensando naquele resultado final ali, né? Só que esse resultado ele tem que te dar uma subsistência, tem que, né, prosseguir. Mas não é um medo assim tão forte, porque, né, a gente trabalha sempre pensando em fazer o melhor, fazer o bem e que seja aproveitado para algumas coisas, né? E a gente vê que o trabalho hoje ele é bem aproveitado, né? Mas o medo, ele não, falar que eu não tenho medo, eu tenho sim, né? Tenho medo Do quê? De dar errado? De o medo o medo, eu não tenho medo da morte, por exemplo, né? Assim, falar, vai morrer assim, eu não tenho medo da morte, não, que eu sei que isso é inevitável e que um dia vai acontecer, né? Eu acho que os medos mais é que ocorra bem com a família, né? Que não aconteça nada de tão ruim com a família, né? Mas falar que eu não tenho, eu não tenho, não. Acho Tenho que é medo. difícil o ser humano que não tenha pelo Não, menos de alguma coisa, né? Tem medo Sempre assim, a alguma gente coisa. sempre tem. E quando a gente tem família, filhos, muita coisa envolvida, o Netos. amor, netos, né? Esse amor é inexplicável. Não, é E o inexplicável. medo da gente partir, talvez não, mas e de Não, mas perder as pessoas que estão ali, que são fundamentais para Exatamente. hoje na nossa vida, né? Eu Exatamente. entendo perfeitamente o que você disse. Ô, Wellington, eu só tenho que te agradecer. A sua história cruza um pouco com a minha história de legal, vida, Dani, que né? bom, A que história da Facmol marca muito. Eu sei que as pessoas que vêm da minha geração, da nossa época, dessa geração, trazem. A Facmol é eterna, né? Ela não vem só lá de trás, mas pra gente que acompanhou lá do comecinho da Facmol nos desfiles cívicos aí do município, que a gente ia para assistir vocês, e depois quando vocês começaram a competir, todo mundo conseguia vibrar com os resultados, são 180 títulos aí para o município, é uma história mesmo, né? É um legado que vocês deixam para Pereira Barreto, então é o orgulho da nossa cidade, a gente fala, mas não fala da boca para fora, Não, que bom, né? né? A Facmol é um orgulho de Pereira Barreto, seja aí vocês estão hoje no Brasil inteiro, fazendo muito sucesso. Isso é fruto de muita dedicação, como você contou aqui, dessa sua dedicação intensa de fazer acontecer, essa sua preocupação, responsabilidade, sua seriedade, né? Às vezes as pessoas olham e falam, nossa, o Wellington é chato, o Wellington. Não, você, né? Você é firme, você é sério, é o seu jeito de fazer. É verdade. A gente acaba tendo os excessos justamente pela proteção, né, da história, da trajetória, aquela carga que você falou de manter o A trabalho. preocupação em manter a qualidade que você assim, sempre mas é aquilo que eu ofereceu. falo, né? Às vezes falo, vou morrer grudado, assim, tentando defender o que a gente acredita, né? Que
pode ser bom para as pessoas. A escolha é de cada um, mas o que pode ser bom para a pessoa, a gente vai tentar defender sempre. E mais bonito é isso, você não ficou só na música, você levou ela muito além, né? Você traz uma formação hoje, ajudando na formação de caráter do nosso futuro, são as nossas crianças, especialmente aquelas em condições de vulnerabilidade, e isso faz diferença, eu tenho certeza, na vida delas. Parabéns por esse trabalho, parabéns pela Facmol, parabéns por essa equipe linda que você conseguiu formar, e hoje trazer vocês e levar vocês onde vocês têm chegado. Foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada por estar aqui conosco. Viu, É isso, Dani. Eu que agradeço. Foi muito legal. Estou muito feliz aqui com esse bate-papo nosso. Porque, queira ou não, mexe com as emoções. Amém. E eu só tenho que te agradecer pela oportunidade. Eu que agradeço sempre. Tá aí, então, Facmol sempre levando o Pereira Barreto. Quero ver quem não curte, quem não gosta, quem não assiste e não tá junto com a Facmol, né? Obrigado, Wellington. Lembrando você que na próxima terça-feira estaremos aqui com mais um Em Voz Alta. Curte, compartilha, comenta, dá aquela força pra gente poder crescer sempre, tá bom? Eu te espero terça-feira que vem, então. Um beijo. Tchau.